Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos, os que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor de vivos, consultar-se-iam os mortos? Isaías 8:19. Eu sou Wellington. A minha meta aqui é fazer com que você retorne à sua melhor forma, que é aos pés de Jesus. Espero que você esteja bem. E eu quero trazer uma palavra aqui para você hoje. Isaías 8:19. Nós devemos orar. Nós estamos em um momento, na verdade o mundo está caído há muito tempo, desde a sua formação, desde a queda de Adão e Eva. Só que Deus, Ele é misericordioso. Ele se relaciona conosco como se relacionava lá com Adão e Eva. Ele se relaciona conosco. Ele revela quem Ele é e o que Ele quer por meio da tua palavra, da palavra dEle. Nós consultaríamos outras coisas que não fosse a Deus. E Jesus, o nosso Salvador, o resplendor da glória de Deus, disse assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será dado. Essa é uma promessa de Deus. Mas nós devemos permanecer naquele que é o nosso Salvador. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Aquele que se fez carne, que se humilhou, é Deus. Nós devemos consultar a Deus. Nós devemos nos relacionarmos com Deus. Essa é a nossa obrigação. Mas por que a oração? Por que orar? Se Deus é o Deus provedor, é o Deus da providência, é um Deus santo, é um Deus que proporciona para nós o dia a dia. Por que devemos orar? Nós devemos orar primeiramente porque é uma obrigação nós orarmos. Jesus diz assim: quando orardes, não disse se orardes ou se vocês quiserem orar, não. Quando orardes, quando forem orar, vocês fazem assim: Pai nosso que estais nos céus. Então nós devemos orar, nós devemos nos relacionar, porque Deus é um Deus relacional. Ele é um Deus que gosta de se relacionar conosco. Por isso Ele nos enviou o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Eu Sou. Ele quer se relacionar com você. Mas a oração muda a vontade de Deus? A vontade de Deus é única. E ela se reflete por meio das suas revelações, da palavra. Mas nós, como seres que foram criados e colocados no mundo como pessoas que podem agir da forma que de suas escolhas, podem fazer escolhas, nós temos essa capacidade de pedir e Ele nos dá. Nós não sabemos o futuro, Deus sabe o que vai acontecer. Deus já sabe de antemão o que vai acontecer. Mas nós não sabemos. Nós devemos nos entregar a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. Porque Deus é um Deus bondoso e misericordioso. Mas aquele que não se relaciona com Deus, como pode provar da misericórdia de Deus? Aquele que não é nascido de novo, Deus amou o mundo. Mas a todos os que creem serão chamados filhos de Deus. Deus quer se relacionar com você. Deus quer que você
Se relacione com Ele. Que você se entregue a Ele. A oração é um meio de entrega. É um meio de comunhão, de conversa, de conexão, de comunicação com Ele. Como pode a gente ser servo de um Deus, de um Senhor que a gente não se relaciona, que a gente não conversa? Como que tá a sua vida de oração? Como que você tá no seu dia a dia? Tá muito corrido? Tá difícil? Deus quer que você se relacione com Ele. Relacione com Ele. Deus quer que você converse com Ele. Deus quer conversar com você, se você se abrir. Deus quer que você se abra. Deus quer que você fale com Ele. Ele quer conversar com você. Ele quer te moldar, te mudar, te converter por meio do Espírito Santo. Lembra da passagem em Atos 2, tão famosa, que diz que os discípulos, os apóstolos, aqueles que estavam reunidos ali em Jerusalém, permaneciam firmes em oração, se relacionando com Deus. Como que eu posso desfrutar de algo que eu não tenho contato? Como que eu posso estar próximo de Deus se eu não converso com Ele? Muitas vezes, eu tenho falhado em orar. E isso é ruim para mim. Muitas vezes, talvez você não tenha orado. Muitas vezes você tenha passado semanas e semanas sem orar, sem buscar ao Senhor, se ajoelhar e realmente falar com Ele. É imprescindível. É muito importante que você se relacione com Jesus. Ele veio e morreu para que você pudesse ter contato com Deus diretamente. A oração é muito importante. A oração é muito importante. Porventura, o povo não consultaria o seu Deus? Quem é o seu Deus? Naquela época existia muito disso. Aqueles que murmuravam, aqueles que consultavam deuses estranhos. Será que hoje existe isso? Será que eu estou consultando gurus ou outras coisas? Eu sei que existem muitas pessoas boas em várias coisas, na parte financeira, na medicina, nos exercícios, em várias coisas. Não está errado você consultar pessoas que receberam conhecimento e com certeza esses conhecimentos vêm do Senhor, coisas boas. Deus criou tudo. Deus governa tudo. Mas Ele quer que você se relacione com Ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar, busque o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. E as outras coisas serão acrescentadas, esqueci a palavra. As demais coisas serão dadas. Fugiu a palavra aqui da minha cabeça. Mas é importante que você procure primeiro o Senhor. Antes de qualquer decisão. Lembra da história de Neemias? Ele estava preso. Aqui, Isaías conta a história um pouquinho antes deles serem presos e serem levados lá para a região da Síria. Vamos dizer mais fácil para dizer assim, para a Babilônia, né? O povo de Israel, né, estava em Jerusalém e ali alguns reis fizeram coisas erradas e veio um reino muito forte, que é o reino da Síria, que conquistou vários países ali e também Jerusalém, Israel. E Isaías está nesse meio tempo. O povo está sendo atacado pelos assírios, pelos medos, pelos persas. O que fica mais fácil para você entender? E eles estavam sendo levados, cativos, presos, para uma terra distante.
que eles não conheciam, terra dos caldeus, né? E Isaías está tentando falar com o povo. Gente, vocês vão ser levados cativos por conta dos seus pecados. Se convertam. Mas o povo estava consultando adivinhos mortos em favor dos vivos. Porventura, não consultará o povo ao seu Deus? Será que o povo não pode pedir ao próprio Pai que está no céu? Será que nós não podemos nos ajoelhar 5 minutos e falarmos com Deus? E depois 10, depois 15, 20, 30 minutos? Isso é um alerta para mim também. Eu também preciso disso. Também preciso me relacionar com o Senhor. Todos nós precisamos. Todos nós somos pecadores. O homem mais firme que esteja, ainda assim é pecador, diz lá em Provérbios. Nós necessitamos disso. Nós precisamos da presença de Deus. Nós não podemos negligenciar, nós não podemos falhar nisso, em procurar a Deus. A oração é muito importante. Não deixe de fazer. Tá ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus e que Deus o abençoe. Tchau, tchau.